Ok, a última vez nós fomos até o verso 21 e vamos dar continuidade a partir do verso 22. Estamos no capítulo polêmico de Mateus 24. Na verdade, esses assuntos que estamos a abordar em Mateus 24 vão até 25. E como abordamos a vez passada, já tem a sua semente no capítulo 23. Então nós lemos: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Deixa-me só pôr a gravação em áudio aqui. Você fica aí a confiar na internet, depois a net dá problema. Ok. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Uma afirmação muito interessante e que também nos ajuda a ter uma ideia do que é que Jesus está aqui a falar. Uma das primeiras ideias aqui é que, por causa de um grupo de pessoas, o Senhor decidiu abreviar aqueles dias. Aquela tribulação, aquela situação dolorosa, se continuasse por mais tempo, ninguém sobreviveria. Ele está a dizer, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos. E já falamos que os escolhidos aqui não têm aquele sentido calvinista de um grupo de pessoas que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para que fossem salvos, e o Senhor então vai olhar e vai dizer assim, olha, essas pessoas que eu já escolhi desde antes estão ali, então eu não vou destruir todos. Não, a ideia não é essa. Esses escolhidos pela fé é que acabam sendo a razão pelo qual o Senhor não vai destruir todos. E nós estamos a abordar esse texto na perspectiva do julgamento que sobrecai a Israel, a Jerusalém. Vejam um lado interessante. Por exemplo, se tomarmos aquela visão do futuro, que isso está a falar da segunda vinda do Senhor, então iríamos dizer assim, no julgamento final, o Senhor não iria destruir todos os pecadores por causa dos salvos. Não sei se ficaria uma ideia assim coesa. Não, porque o Senhor, segundo a sua justiça, vai destruir mesmo todos os pagãos, todos os profanos. Só vão ser salvos os santos. Logo fica difícil achar que esse texto se trata da segunda vinda. Porque ele aqui vai poupar algumas pessoas por causa dos santos. Não está a dizer que vai poupar os santos. Os santos não vão incorrer à ira do Senhor. Os que vão ser poupados aqui são os perversos, por causa dos santos. Ok? Então, uma forma que eu acho consistente com a mensagem que a Bíblia nos traz, desde o Antigo Testamento ao Novo, é que, primeiro, o Senhor, tipicamente, quando o Senhor trazia o juízo aos povos, poupava algumas pessoas. Mesmo quando trouxe juízo ao povo de Israel, ao os levar para o cativeiro na Babilônia, nem todos foram. Temos aquela história de Sadraca, Abednego. Esses foram levados ao cativeiro por causa do juízo de Deus que sobreveio sobre o povo hebreu. Mas alguns ficaram. Os mais nobres é que tinham sido levados à Babilônia. Sadraca, Abednego, Daniel, esses eram pessoas nobres, estudadas, especiais. Os mais que o rei da Babilônia achou que não tinha nada a aproveitar, lhes deixou mesmo na terra. A outra forma de nós entendermos isso é pela intercessão. Os santos tipicamente são intercessores. Os santos intercedem
ao ver o mal que sobrecaíra a Jerusalém, os santos que tinham escapado não pararam de orar, a pedir o favor de Deus e a misericórdia de Deus para com aqueles que tinham ficado. Né? E eu acho que é isso que o texto está praticamente a nos dizer aqui. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa da intercessão dos santos. Os santos não param de interceder por aqueles que não conhecem a Deus também. A nossa intercessão não é só pela igreja. Nós oramos pelos nossos irmãos que não conhecem a Jesus. Oramos pelos nossos vizinhos que não conhecem a Jesus. Aliás, o Senhor nos disse para amarmos os nossos inimigos, para bendizermos aqueles que nos amaldiçoam. Logo, quando o Senhor castiga os pecadores, os santos são as primeiras pessoas a orar, a dizer: Deus, tenha misericórdia, poupa-lhes, não lhes destrua totalmente. E eu acho que é essa a ideia que o texto está a introduzir aqui. No livro de Tiago, por exemplo, o Tiago vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se lembrarmos do estudo que fizemos de Gênesis, vemos Abraão a interceder pelo seu sobrinho. Vemos Moisés a interceder por Israel quando Deus queria lhes destruir totalmente. Quando eles fizeram um bezerro esse animal por vezes chama-se bezerro, mas por vezes diz que é um touro. Né? Deus queria eles destruir, mas Moisés intercedeu por eles. Essa intercessão, os santos também se envolvem como cristãos. No verso 23 a 26. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Vejam a natureza do exemplo que Jesus está a dar. Eles vão dizer: não, está no deserto. Não, ele está dentro de casa. Jesus não está a lhes dizer: não se preocupem, porque vocês me virão a descer do céu. Não, o exemplo que ele está a dar é: se disserem que estou dentro de casa, não estou. Se disserem que estou no deserto, não estou. Cuidado com os falsos profetas. E eu acho que estas palavras são a repetição do verso 11. No verso 11 do mesmo capítulo, o Senhor diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quer dizer que o que nós estamos a ver aqui nesse capítulo, muitas das coisas que o Senhor está a falar lá à frente, ele já introduziu antes. Ele só vai meio que reciclar algumas daquelas ideias para apresentar aos discípulos. No versículo 27, ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E naturalmente, ao lermos esse texto, passa logo a ideia: ok, essa deve ser a ideia do Senhor vir no céu, porque o relâmpago tem a ver com o céu. Mas atenção, o relâmpago é uma coisa que faz um flash. É um brilho que vem e vai. Acho que a ideia aqui não é o ver o relâmpago, mas é a rapidez com que ninguém espera o relâmpago. De repente um relâmpago aconteceu e você assustou. E o texto vai passar essa ideia, que o Senhor Jesus virá de repente. E outra coisa que nós vamos falar um pouquinho hoje, é exatamente essa ideia de vir, a vinda do Filho do Homem. Não se esqueçam dos termos que estão a ser usados aqui. É a vinda do Filho do Homem. E muita gente, sobretudo no nosso tempo, ao ouvirmos a vinda do Filho do Homem, vamos logo pensar que não, é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E eu acho que não é bem assim. Veremos um pouquinho sobre isso. Versículo 3
do mesmo capítulo. Lembram-se das perguntas que fizeram ao Senhor? Voltaremos a ler. Eles perguntaram assim: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ok? A vinda continua a ser abordada aqui. A pergunta da vinda continua a ser abordada aqui. Desculpa. E é isso que é o mistério que nós vamos tentar tocar um pouquinho hoje. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Naturalmente que essa linguagem, a pessoa logo diz, não, nunca vimos a lua cair do céu, nunca vimos... Isso aqui é uma linguagem, são coisas que não aconteceram. Isaías 13, 10 a 12. Não, vai mesmo até 13. Esta é a profecia sobre o final da Babilônia que já aconteceu, já falamos a vez passada. Vejam a explicação que nós encontramos em Isaías. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Quer dizer que eu vou eliminar os pecadores. Essa imagem de estrelas, constelações, lua, sol, escurecer, é uma linguagem apocalíptica. O seu significado simbólico é destruição. Não tem a ver literalmente com o sol. Não tem a ver literalmente com a lua. É essa linguagem bíblica. Chama-se linguagem apocalíptica. Vê, no verso 13 de Isaías 13. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos no dia do furor da sua ira. É linguagem de castigo. Ok? Joel 2, 30 a 32. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E se nós vermos, sobretudo aqui Joel, o capítulo todo, é interessante porque é nesse capítulo mesmo onde Joel vai falar sobre Deus derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. É muito interessante porque Pedro vai entender que isso acontece em Pentecostes. E quando isso acontece, essa destruição que nós estamos a falar de Jerusalém ainda não tinha acontecido. Pedro, os apóstolos ainda viveram os pelo menos 40 anos depois da ascensão do Nosso Senhor aos céus, para que acontecesse a destruição do templo. E notem uma coisa muito interessante. 40 anos é o período de uma geração. Jesus vai dizer que isso acontecerá nesta geração. Quer dizer que é uma profecia perfeita em termos de cumprimento. Até o período de tempo calculado bate certo a destruição do templo. Mas vamos continuar a ler até chegarmos na questão da vinda do Senhor, ok? Porque eu sei que isso está lá no fundo a fazer uma confusão. Ele vai dizer, no verso 30 a 31,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não se esqueçam que essa palavra repete. A pergunta é que? Vamos só voltar para a pergunta. E qual será o sinal da tua vinda, né? Essa é a pergunta. No versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, não esqueçam essa ideia do Filho do Homem. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, de novo, verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Naturalmente que aqui essa parte, não, então ele virá com poder do céu e lhe veremos, né? Essa é a interpretação que nós vamos dar. Vamos com calma aqui. Primeiro, aqui quando nós lemos todas as nações, o termo é exato e igual com tribos. Então, todas as tribos. E quando nós lemos da terra, essa mesma palavra terra tipicamente se refere a Jerusalém. Quando nós falamos, lembram-se de Gênesis, falamos do dilúvio, falamos também da questão do termo terra. E falamos que muitas das vezes dá-se a interpretação que se trata de uma realidade global, mas que foi fundamentalmente local. A linguagem não é muito diferente aqui. Mas pronto, vamos devagar aqui para não saltar algumas ideias. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Naturalmente que um texto deste jeito fica fácil para nós falarmos, sim, nós não vimos os anjos a selecionar todos os eleitos da terra, dos quatro cantos, nós não vimos isso, ainda falta acontecer. É possível interpretar assim, ninguém duvida, até porque o texto dá esse espaço. Entretanto, temos que ver aqui algumas coisas. Vê, a palavra que está a ser aqui definida como anjos é a mesma palavra que é traduzida mensageiros. E vamos ver alguns exemplos sobre isso. Lucas 21, de 25 a 28, é o texto paralelo do que nós acabamos de ler agora. Vejam só o que é que Lucas explica. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem de novo, vindo numa nuvem com poder e grande glória. O Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Esse é o texto paralelo. Eu só sublinhei esse texto por causa do termo Filho do Homem. Ok? É a vinda do Filho do Homem. Então vamos começar a ver aqui um pouquinho esses termos que eu estou a sublinhar para nos ajudar a tirar um pouquinho algumas dúvidas. Esse termo Filho do Homem é técnico. É um termo técnico na Bíblia. O judeu, ao ouvir Filho do Homem, tinha uma ideia bem precisa em sua mente. E nós veremos isso biblicamente. Daniel 7. Daniel 7, vamos ler de 9 a 12. Depois de 13 a 14. Nas visões de Daniel, ele diz: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se sentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo
e as rodas do trono estavam todas incandescentes, e saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Quem é este ancião que Daniel está aqui a ver? Deus. Acho que é fácil perceber isso. Ela continua no verso 13 a 14. Na minha visão à noite, vi alguém, agora percebam, semelhante ao filho de um homem. É essa a figura que Jesus está a falar. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Estão a perceber a linguagem? Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Naturalmente que estamos a falar de Jesus. A profecia sobre Jesus, ele é apresentado como o Filho do Homem lá em Daniel. E os judeus, os estudiosos, os fariseus, os escribas, sabiam que esse termo era referente a um ser que receberia uma autoridade eterna e sobre todos os povos. É sobre isso que Jesus está a falar quando ele está a dizer a vinda do Filho do Homem. Não tem a ver, notem que a vinda do Filho do Homem em Daniel não é ele vindo na terra. A vinda do Filho do Homem em Daniel é ele indo receber autoridade diante do Pai, no céu. Não é ele vindo na terra. Então é preciso ter um pouquinho esses elementos. Mas vamos continuar para ver que esse termo não era qualquer um. Atos 2, 32 a 33. Aqui temos Pedro a pregar, né, no dia de Pentecostes. Ele diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Em outras palavras, Pedro está a falar sobre a ascensão de Jesus na autoridade, o Filho do Homem recebendo a autoridade eterna. E ele está a usar a linguagem do Espírito Santo como a manifestação dessa autoridade que Jesus recebeu. Em Atos 3, de 13... Só tenho aqui o verso 13. Nós lemos, o mesmo Pedro, ele vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Esse glorificou é que é o Filho do Homem ascender no céu e receber autoridade sobre todos os povos, todas as línguas, para todo sempre. Atos 7, de 54 a 58. Aqui é só uma parte não somente do sermão, mas de como Estevão foi morto. Vejam aqui. Depois de Estevão levantar-se e defender-se das acusações, vai ser apedrejado. E essa uma parte daquele texto que nós vamos ler, podem ler com toda a calma quando tiverem tempo. Eu só quero essa parte aqui porque nos ajudará a entender esse tema do Filho do Homem vindo. O Filho do Homem vindo é ele ir receber a autoridade, não é ele vindo na terra
do céu para nós. Não, não é isso aí. Vejam o que ele diz aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou... Não, voltei no versículo 13, desculpem. Atos 7, 54 a 58. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, o que é que Pedro disse? É por causa da ascensão de Jesus que ele envia o Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Daniel 7. E disse: vejo o céu aberto, e vejam o termo que ele vai usar, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Daniel 7. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Verso 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Paulo. Sabem por que eles apedrejaram Estevão? Porque as palavras de Estevão estavam a proclamar que Jesus que tinha sido crucificado era o Filho do Homem. E eles sabiam quem era o Filho do Homem. Era um ser divino. Era um ser que recebeu aquela glória que nós lemos em Daniel 7. E dizer que aquele ser era Jesus era blasfêmia. Talvez isso ainda não é suficiente para entender o que eu estou a tentar dizer. Vamos ver isso em Mateus 26. Mais à frente veremos, mas vamos ler já. Mateus 26, de 62 a 65. Antes de Jesus ser entregue para ser crucificado. Vejam. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Verso 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Agora prestem atenção aqui. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A quem Jesus está a falar isso? O sumo sacerdote. Verso 65, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que blasfêmia? Eu sou o Filho do Homem. Eu sou a figura de Daniel 7. Prestem atenção porque isso é muito técnico no sentido que ao lermos o Filho do Homem vindo, a nossa ideia logo é Jesus Cristo, a segunda vinda dele. Não, aqui o contexto é de Daniel 7. A sua vinda é ele receber o poder e a autoridade sobre os povos, sobre as nações, sobre todos, sobre os poderes celestiais todos. Então, é essa a figura da vinda do Filho do Homem. Não se trata daquela nossa típica ideia de que não estamos a falar da segunda vinda de Jesus. Não. Estamos a falar de Daniel 7. É da autoridade do Senhor, é da sua entronização como o representante de Deus sobre tudo. O outro termo, que nós... porque ficou no ar aquela ideia. Como é que nós vamos entender esse ponto que diz, vou voltar a ler para não nos perdermos. E ele enviará os seus anjos,
com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E eu estava a dizer que a palavra ângelos também significa mensageiros. Lucas 9, 51 a 52, vamos encontrar a mesma palavra. Vejam. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. A palavra aqui é ângelos, a mesma palavra. Marcos 1 a 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. A palavra é ângelos, é mensageiro. Por que eu estou a tocar nesse ponto? Porque eu acho que esse texto que nós acabamos de ler é, de novo, a repetição da ideia do verso 14. No verso 14 do mesmo capítulo, nós lemos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Estes anjos, se nós entendermos o termo anjos como mensageiros, então estaríamos mais ou menos a ler o seguinte. Vou voltar lá porque são coisas que ficam atrás, mas eu só tenho que voltar para lá. E ele enviará os seus mensageiros com grande som de trombeta. A trombeta na Bíblia é o testemunho, é a proclamação. Ele enviará os seus mensageiros que vão proclamar a boa nova em todo o mundo, e os salvos, os eleitos, se vão congregar e serão a igreja. Essa é a ideia que me parece mais consistente, e não a ideia propriamente de anjos, no sentido espiritual, como nós pensamos. Não, mas os servos de Deus são os mensageiros de Deus. São os anjos de Deus, usando o termo hebraico, ou grego, melhor dizer. Estávamos aonde? Pois, versículo... Ela já estava para saltar aí algumas coisas. 32, né? Pois, 32, versículo 32. Ele vai dizer então: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Em outras palavras, aprendam a ler as épocas. E não é a primeira vez que Jesus fala sobre esse tipo de leitura. No capítulo 16, de 1 a 3, o nosso Senhor Jesus repreende os fariseus. Nós lemos: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Por que eles fizeram aquilo? Eles queriam que Jesus lhes provasse que era o Messias. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Que sinais dos tempos? O que Jesus estava a fazer. Eles não estavam a conseguir aceitar os sinais que Jesus estava a fazer para concluírem que Jesus era o Messias. Lembram-se quando João Batista mandou os seus discípulos para ir perguntar a Jesus se ele era o Messias? Jesus disse o quê? Vão lhe dizer que os cegos estão a ver, os coxos estão a andar. Eram esses os sinais para que entendessem quem ele era. E eles não estavam a conseguir, não estavam a aceitar isso, né? Então, quando Jesus está a falar aqui aos discípulos que vocês devem aprender a lição da figueira, em outras palavras, não sejam como os fariseus. Façam bem a leitura dos tempos. Versículo 33. Assim também,
Quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Quando perceberem esses sinais todos, é porque o Filho do Homem está a se aproximar. Eu lhes asseguro, ele diz, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Para uma leitura do futuro, vamos dizer assim, tudo isso que se está a explicar se referia a uma geração futura que viveria essas coisas, e é sobre essa geração futura que o Senhor Jesus estava a falar isso. Mas eu, como já perceberam, não sou dessa persuasão. Me parece que o contexto melhor lido é que Jesus falava para os que estavam a lhe ouvir. Ele estava a falar, essa vossa geração não passará. Até porque não faria sentido Jesus baralhar a cabeça de pessoas que não viveriam tanto perigo, porque esses perigos só vêm daí a uns 2000 anos ou mais. Porque lhes falaria, fiquem atentos, se o assunto viria 2000 anos depois. Não, era mesmo direcionado a eles. Eu lhes asseguro, eu estou a vos afirmar que isso acontecerá na vossa geração, essas coisas vão acontecer. Jesus deu a sua palavra e eu que estava a dizer é o que aconteceu mesmo 40 anos depois da ascensão do nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer o seguinte no versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em outras palavras, o que eu vos estou a afirmar vai acontecer e não há dúvidas sobre isso. Vejamos em Marcos 13, 30 a 31. Ele vai dizer, e atenção, isso que eu estou a ler em Marcos é o paralelo no outro livro, hein? Porque nós podemos ler essa mesma história em Lucas ou em Marcos. Então, algumas coisas que talvez as palavras de Mateus não estão fáceis, vai ver em Marcos como é que Marcos contou ou Lucas contou. E vejam como é que é interessante as palavras de Lucas, aliás, de Marcos. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A geração que estava a ouvir a Jesus. Versículo 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vejam o paralelo, como eu disse no início do nosso estudo, que muito daquilo que o Senhor Jesus está a falar, ele já introduziu anteriormente. Vejam o paralelo anterior, versículo 27 a 28 de Mateus 16. Mateus 16, 27 a 28. Ele diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Estamos a tratar da vinda do Filho do Homem, não se esqueçam. Lá em Mateus 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Versículo 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O mesmo assunto. Ele está a falar aqui geração aos que estavam ali a ouvir. Eu não sei se há uma outra linguagem para nos fazer perceber que se trata da geração que ele estava a ouvir. Ele está a dizer assim, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem. Quer dizer que aquelas pessoas tinham a garantia que nós veremos a vinda do Filho do Homem antes de nós morrermos. E eles morreram. A pergunta é, viram ou não a vinda do Filho do Homem? A resposta é viram. Porque esse vir não é a segunda vinda que nós andamos a pensar. Não. Não é essa. É o Senhor Jesus na sua glória e Ele vai se manifestar tanto no Espírito Santo que Ele vai enviar aos discípulos, como sobretudo no juízo que Ele traz para cumprir a sua
as suas profecias sobre a destruição de Jerusalém, né? Então é isso que nós precisamos perceber. A vinda do Senhor aqui é o Senhor Jesus entronizado e em autoridade ele destruir os seus inimigos. No caso específico era Jerusalém naquela altura. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Percebam por que aqui tem anjos dos céus e não apenas anjos. Eu acho que é exatamente para diferenciar os mensageiros e os mensageiros de Deus. Os evangelistas, os missionários dos anjos do céu. É por essa razão que há uma diferença. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o dilúvio foi o quê? Foi a vinda do Senhor para salvar a humanidade e terminar o mundo do jeito que nós andamos a perguntar? Não. Na questão do dilúvio foi o Senhor destruir um povo perverso, um mundo corrupto. Foi isso que aconteceu. E ele está a usar essa imagem por quê? Porque era isso que ia acontecer e que aconteceu no ano 70, quando os romanos destruíram, passaram a fogo e a espada Jerusalém. Ele vai dizer, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E vejam a ideia, o que aconteceu? Noé foi avisado de antemão, não é isso? Jesus está a fazer o que em relação aos discípulos? Está a lhes avisar de antemão. Vocês vão fugir para os montes, vocês vão fugir de Jerusalém. Quem te vê no teto e perceber que está na hora, não entre em casa, fuja. Ai das grávidas, ai das pessoas, ai daqueles que te verem numa situação de que isso aconteça num sábado. Ele falou isso tudo para dizer, não, vocês vão ter que fugir. É a mesma imagem de Deus a falar a Noé. Prepara um barco. Prepara esse navio onde você e a tua família vão ser salvos. É essa mesma visão. E atenção, os que obedeceram, ouviram a voz, foram salvos. Os que não perceberam a ameaça, o perigo, o juízo de Deus, continuaram a viver como se estava tudo normal, estes foram destruídos. Ele diz, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Prestem bem atenção. Os que forem levados serão salvos ou serão destruídos? Segundo o exemplo do dilúvio. Não. Os que forem levados serão destruídos. Exatamente. É essa mesma imagem. Vê, ele vai dizer, para entendermos onde ele está a chegar. Verso 40. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. O que foi levado foi morto. O que foi deixado é que ficou vivo. E prestem atenção, ele não diz que um dos homens é santo e o outro é profano. Ele simplesmente diz, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Não está a dizer que uma é santa, uma é profana. Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Esse texto, muitas das vezes, é usado para aqueles que acreditam no arrebatamento. Eu também cresci a ouvir isso e acreditei muito nisso. Então, aquela ideia é, quando o Senhor vier, você está a andar, de repente, vais perceber que ficaste sozinho, o outro já foi levado para o céu. Não. Aqui a ideia de ser levado é, os romanos, quando chegarem,
Onde eles vão encontrar pessoas, alguns eles vão matar, alguns eles vão deixar. É o que aconteceu. Alguns sobreviveram à assassina dos romanos, mas era aquela coisa, ficou um grupinho pequeno. A maioria foi morto. Foi muito sangue derramado. Então, o levar aqui é ser morto. O ficar era aquele que tinha a graça de não ser morto. Como ele próprio disse, nós lemos que se não fosse abreviado, não restaria nenhum ser humano na terra, no caso Jerusalém, né? Estamos em que versículo agora? 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Desculpem, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa é a ideia do relâmpago. Você não sabe quando, de onde. Aconteceu, já é rápido, já aconteceu. Então vai dizer: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega-dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Está a perguntar quem é o bom servo. Ele diz: feliz o servo, versículo 46, a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo assim o quê? Estando atento, guardando as palavras do Senhor. Ele diz: garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Em outras palavras, volte ao caminho e se torne profano. Largue o caminho da palavra, não persevere nas palavras de Jesus e se volte ao pecado. O Senhor estava a dizer: perseverem, não fiquem naquela de que o Filho do Homem está a demorar para se vir, quando é que vamos ter a certeza que ele realmente foi entronizado. Aquela ideia que eles tinham sobre o Messias, que tinha que reinar fisicamente, aquela confusão. E o Senhor lhes dizer: não ponham isso na vossa cabeça. Guardem as minhas palavras, porque senão vocês vão se corromper. Versículo 50, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Verso 51 e último, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas. Agora vejam a palavra hipócritas. Lembram-se do capítulo 23? Ai de vós, hipócritas. Sete ais, né? A maioria das Bíblias tem 8, mas tecnicamente são 7. 7 ais de Jesus, todos eles direcionados aos hipócritas, escribas, fariseus. Ele está a dizer: ele punirá severamente, lhes dará lugar com os hipócritas. Eu acredito que os hipócritas aqui é referência dos que ele falou no capítulo 23. Até porque essa separação por capítulo não existia quando a Bíblia foi escrita. É uma coisa mais nova. Então a leitura seria integral. Ele diz: onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Então, nós aqui terminamos esse capítulo e vamos continuar em 25, que na verdade desenvolve ainda as ideias que estamos aqui a ver. Em que momento é que podemos de alguma forma tirar alguma lição para nós aqui? É óbvio que há uma lição clara para nós. Ainda que nós estejamos a ler um assunto que fundamentalmente se trata do castigo que o Senhor deu àqueles que lhe rejeitaram, em João 1, ele veio para que era seu e os seus o rejeitaram. Em outra parte ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas,
Quantas vezes eu quis te pôr debaixo das minhas asas como uma galinha guarda os seus pintos, mas vocês não quiseram. Jesus reclama do seu povo. No nosso tempo, a lição é do sentido que, do mesmo jeito que o Senhor castigou um povo que rejeitou a mensagem, do mesmo jeito que o Evangelho foi apresentado àquela gente e eles preferiram não dar ouvidos, quando da sua segunda vinda, que nós cristãos acreditamos vier, do mesmo jeito ele não vai poupar aqueles que lhe rejeitaram. Só, como eu tenho repetido, não precisamos achar que cada coisa que nós lemos aqui é uma referência do que vai acontecer literalmente. Não. A ideia principal é, na segunda vinda do Senhor, Ele também vai castigar os que lhe rejeitaram no nosso tempo. É isso que nós precisamos entender fundamentalmente. Então, para hoje, terminamos aqui.